Boa tarde, crianças. Nós vamos começar agora a nossa aula de história. Por favor, abram o livro na página 179. Vamos lá. O transporte fluvial. Sigam a leitura, por favor. No Brasil, os rios também são utilizados como via de locomoção de pessoas e de transporte de mercadorias. Em algumas regiões do país, como a Amazônia, as hidrovias são o único caminho de circulação da população e do comércio local, ligando cidades e povoados localizados às margens dos rios. Olha a imagem. Lancha escolar fazendo transporte de crianças das comunidades ribeirinhas do rio Cuieiras, em Manaus, no Amazonas. Para muitas pessoas que vivem às margens dos rios, o único meio de transporte é o fluvial. Olha que legal, lá eles não têm ônibus, todo mundo anda só de barco. Vamos ao nosso glossário. Hidrovia é uma via navegável utilizada por meios de transportes aquáticos, como barcos, navios ou balsas. Existem 3 tipos de hidrovia. A marítima, que ocorre em mares e oceanos, né? E a fluvial, feita em rios. Também nós temos as lacustres, que são navegações feitas em lagos, tá bom? Seguindo a leitura. Ao longo da história do Brasil, o transporte feito por rios, conhecido como transporte fluvial, ajudou a desenvolver e a integrar regiões do interior do país. Um dos exemplos dessa integração entre povos e cidades é o que ocorre no Rio São Francisco, que passa pelas regiões Sudeste e Nordeste, atravessando 5 estados do Brasil. Antes da chegada dos europeus, quem vivia perto do Rio São Francisco eram apenas povos indígenas, como os Caeté, os Tupinambá e os Potiguara. O primeiro povoado fundado por portugueses às margens do rio foi Penedo, no século XVI, cidade que hoje se localiza no atual estado de Alagoas. Daí em diante, expedições realizadas pelo rio ajudaram no processo de ocupação e povoamento de áreas próximas às suas margens. Com o passar do tempo, esses povoamentos se transformaram em cidades. Vamos observar a imagem aí do lado agora, ó. Penedo, no estado de Alagoas, em 2013. Ela é a cidade mais antiga fundada por portugueses na beira do Rio São Francisco. Está localizada na parte final do rio, quando ele está próximo de chegar ao mar. Vamos lá. Observe no mapa a extensão do Rio São Francisco. Então, nós temos aqui esse mapa, ó, que mostra todo o Rio São Francisco. Olha como ele é grande. E aqui tem a imagem menor e que mostra a região onde ele passa, certo? Dessa corzinha aqui é o trecho navegável. E essa linha mais fina, né, é o limite entre os estados. Então, esse verdinho mais, que é uma linha mais grossinha, é o trecho navegável, né? E aqui é o limite entre os estados, certo? Bom, a fonte está aqui, quem quiser consultar, pode consultar. Agora, nós vamos lá para a página 181, para a gente ver uma curiosidade que o livro trouxe para a gente, tá? Vocês vão ler essa curiosidade e após a leitura a gente vai seguir com o texto. Atualmente, problemas ambientais como poluição da água, desmatamento e acúmulo de lixo nas margens dos rios estão prejudicando a vida das pessoas que vivem no local e dependem dos rios para sobreviver e se locomover. Nos períodos de seca, o nível da água fica muito baixo e alguns rios deixam de ser navegáveis até que as chuvas voltem a aumentar o volume da água. Bom, então a gente tem muitos problemas ambientais, né, relacionados à poluição da água, desmatamento, acúmulo de lixo. E isso prejudica demais a vida das populações que dependem do rio para se alimentar, para se locomover, para viver. Nos períodos de seca, por conta desses problemas, né? Às vezes a água do rio baixa tanto que as pessoas não conseguem navegar, o rio
não fica mais navegável, né? Porque o nível da água fica muito baixo. E aí eles têm que esperar até que as chuvas voltem e o nível da água suba para que eles consigam navegar novamente. Olha as imagens. O acúmulo de lixo nas margens dos rios provoca sérios problemas ambientais e os longos períodos sem chuva afetam a população local e impedem a navegação fluvial. À esquerda, a fotografia do rio Citarum, na Indonésia, em foto de 2018, com uma grande quantidade de lixo flutuando. À direita, a seca no rio do Parque Nacional de Kruger, na África do Sul, em 2016. Esse é um problema mundial, né? Não é só aqui no Brasil que acontece não, crianças. Vamos lá. Na região onde você vive, os rios são navegáveis? Como que são os rios da região aqui onde nós vivemos? Esses rios são utilizados como hidrovias para o transporte de produtos ou pessoas? Faça uma pesquisa e escreva as informações obtidas. Então, vocês vão pesquisar e responder essas duas questões. Os rios aqui da nossa região, eles são navegáveis, eles são próprios para navegação? E os rios, eles são utilizados como hidrovias, ou seja, eles são utilizados para transportar produtos ou pessoas? Pesquisem e respondam. Vamos lá. Agora que a gente viu um pouquinho sobre o transporte fluvial, a gente vai estudar um pouquinho mais sobre o transporte terrestre, tá ok? Vamos lá. Vários caminhos terrestres foram construídos no Brasil por causa da atividade comercial. Alguns deles eram as trilhas feitas pelos tropeiros, por volta do século XVII, no interior do território brasileiro. Os tropeiros eram responsáveis pelo difícil trabalho de conduzir tropas de animais e mercadorias de um local até outro. Esses trabalhadores foram importantes para a ligação de diferentes regiões brasileiras, além de garantir o abastecimento de alimentos, roupas, medicamentos, correspondências e até dar notícias. Muitos locais onde os tropeiros paravam para descansar durante as viagens se tornaram vilas ou cidades. Isso acontecia porque, para atender às necessidades dos grupos de tropeiros, eram construídos nesses lugares pequenos comércios, igrejas, hospedarias e até mesmo moradias. Olha essa imagem que legal. É um monumento em homenagem aos tropeiros. Fica em Lages, em Santa Catarina. A foto é de 2009. Bom, temos mais uma curiosidade aqui que vocês vão ler sozinhos, com muita atenção, porque também é importante e a gente vai precisar nas atividades, tá bom? Vamos agora para alguns exercícios na página 183. Número 1. Observe a reprodução, de um quadro do pintor Jean-Baptiste Debré e responda ao que se pede. Então, eu tenho aqui um quadro do Debré que se chama Tropeiros Pobres de São Paulo. O quadro é de 1823. Descreva o que está representado na pintura. Então, vocês vão descrever o que vocês estão vendo na pintura. B. Que animais aparecem na imagem e por que eles estão ali? Então, pense aí nos tropeiros, como que eles se locomoviam e respondam que animais que estão ali na imagem e por que será que eles estão aparecendo ali. E letrinha C. Em sua opinião, esses tropeiros retratados no quadro eram pessoas ricas ou pobres? Justifique sua resposta. Então, vocês vão dar a opinião de vocês. O que vocês acham? Essas pessoas aí, os tropeiros que são mostrados na imagem, eles eram pessoas ricas ou pobres? E justifiquem a resposta, tá bom? Continuando a nossa leitura na página 184. A atividade dos tropeiros teve início com o desenvolvimento da mineração no interior do Brasil, no final do século XVII e início do século XVIII. O que é mineração? Olha aqui do lado, ó. É o ato de extrair substâncias minerais da terra, como ouro, diamante, prata. É um extrativismo, é uma atividade de extrativismo. Vamos lá. Seguindo. Após a descoberta de ouro e diamante no território, que hoje é o estado de Minas Gerais, muitas pessoas se mudaram para a região. Ela, porém, não tinha condições de receber tanta gente,
o que acabou provocando falta de alimentos. Essa situação só foi controlada quando iniciaram um comércio que fazia circular mercadorias e animais entre os povoados da região de mineração e outras partes do território brasileiro. Essas mercadorias eram transportadas pelos tropeiros. O transporte de mercadorias e animais entre as cidades próximas ao mar e os povoados do interior do país ocorria por vias terrestres. Então, todo esse transporte era feito pela terra, tá? A primeira dessas vias foi aberta ainda no século XVII e é conhecida como Caminho Velho. Depois, foi construída uma nova rota entre o litoral e o interior, que ganhou o nome de Caminho Novo. Essas duas vias compõem a chamada Estrada Real. Observe o mapa a seguir. Olha só o mapa da Estrada Real. A linha verde é o caminho dos diamantes, a linha lilás é o caminho do Sabarabuçu, linha amarela, caminho velho e linha vermelha, caminho novo. Os pontinhos, né, eram as cidades. Bom, então vocês vão analisar o mapa prestando atenção nas cores, tá bom? Todo esse caminho aqui, o caminho velho e o caminho novo representam a estrada real, então tudo que tá em vermelho e em amarelinho, laranjinha, é a estrada real, tá bom? Vamos agora para a página 185. Tem mais uma curiosidade para vocês lerem, com muita atenção, e tem uma sugestão aqui de site para que vocês acessem, tá bom? Vamos lá. Esses caminhos terrestres que foram abertos há muito tempo para abastecer a região mineradora acabaram ajudando a formar o território brasileiro que conhecemos hoje. Olha essa imagem. Monumento em homenagem aos tropeiros em Campina Grande, na Paraíba. A foto é de 2019. Vamos agora para as 3 últimas atividades de hoje na página 186. Número 2. Explique a importância da atividade comercial para o desenvolvimento de vias e estradas que ligavam o litoral ao interior no Brasil. Então, qual é a importância, gente, da atividade comercial para o desenvolvimento dos caminhos que ligavam o litoral até o interior do Brasil? Número 3. Os tropeiros transportavam animais de uma região a outra. Além disso, que outros produtos eles transportavam? Então, além dos animais, o que mais que os tropeiros transportavam? E atividade 4, última atividade de hoje. No início do povoamento da região mineradora no interior do Brasil, houve falta de alimentos e muita gente passava fome. Explique por que isso aconteceu. A Marília acabou de ler isso com vocês lá na página 184, no segundo parágrafo da página 184. Por que isso aconteceu na região mineradora do interior do Brasil? Por que faltou alimento e as pessoas passavam fome? Consultem o texto para responder, tá bom? Por hoje é só, crianças. Um beijo e qualquer dúvida me chame.